Fala galera, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse artigo que saiu hoje, né, da The Lancet, do uso da hidroxicloroquina. Estou com ele aqui aberto na minha frente para a gente discutir um pouquinho o que é que esse artigo traz. Ele fala da hidroxicloroquina ou cloroquina, né, usado com ou sem o macrolídeo para o tratamento dos pacientes COVID. Ele pegou um grupo, né, ele pegou seis continentes, se eu não me engano, isso em 6 continentes, 671 hospitais, né? E pegaram 96 mil pacientes. Então, o desenho do estudo é um coorte, né? Multicêntrico, um coorte retrospectivo, que avaliou os pacientes que usaram e que não usaram hidroxicloroquina ou cloroquina, associada ou não com macrolídeo, e compararam com o grupo controle. Então, aqui no desenho do estudo, eles pegaram dos pacientes que foram positivos nesses 671 hospitais em 6 continentes. Eles totalizou o número de 98.262 pacientes. E aí, desses 98 mil pacientes, depois de avaliar os critérios de exclusão, né, que eles tiraram os pacientes que usaram Remdesivir, eles tiraram os pacientes que começaram algum tratamento com hidroxicloroquina, ou assim, hidroxicloroquina, cloroquina ou macrolídeo, associado ao macrolídeo, eu vou tratar isso aí como tratamento, né? Então, que iniciaram algum tratamento depois de ter sido entubado, por exemplo, e também os pacientes que começaram o tratamento depois de 48 horas. Então, no total, finalizou com 96.032 pacientes que foram incluídos. E aí, desses 96 mil pacientes, 81.144 foram do grupo controle e 14.888 foram do grupo de tratamento. Desses do tratamento, 1.868 foram só cloroquina, 3.783 foi cloroquina com algum macrolídeo, 3.016 só hidroxicloroquina e 6.221 hidroxicloroquina com macrolídeo. Então, eles avaliaram e eles olharam a população e viram questão de mortalidade, de progredir para intubação, avaliaram o desfecho do paciente que fez uso de algum tratamento ou não. E aí eles também fizeram análise populacional, né, para saber como é que era a distribuição desse paciente. E aqui no quadro, que traz a população, a gente vê que não teve tanta diferença entre os dois grupos, certo? Assim, ele comparou aqui, eu estava olhando outro quadro aqui de sobreviventes e não sobreviventes. Então, por exemplo, na questão dos não sobreviventes, os pacientes que morreram, eles tinham um IMC maior, eles eram mais velhos, então os pacientes sobreviveram tinham uma média de idade de 53 anos, enquanto que os não sobreviventes tiveram uma média de 60, o IMC dos sobreviventes 27 e dos não sobreviventes, né, 31. 60% da população que foi a óbito era obesa, a maioria foi homem. Assim, alguns dados que a gente já tinha uma ideia, mas alguns resultados aqui foram um pouco diferentes do que a gente esperava e do que a gente tinha visto. Eu vou tratar um pouquinho mais na frente na parte de resultados. Mas ainda aqui na população dos grupos, né? Quando a gente avaliou o N, que o grupo controle, e os grupos de tratamento, né? Pacientes usaram cloroquina, hidroxicloroquina associado ou não ao macrolídeo, a gente viu que não teve uma grande diferença assim na distribuição dos grupos, eles eram relativamente homogêneos. Então, a faixa etária era muito similar, a faixa etária média, né, o IMC médio também era muito similar, a questão de distribuição entre sexo masculino e feminino também foi similar. Com relação a comorbidades, não teve grandes diferenças aqui entre a porcentagem de comorbidades entre os grupos. Então, assim, foi uma amostra relativamente homogênea pelo N muito grande, né? A questão de gravidade também do paciente. Eles avaliaram a gravidade com quicksilver menor do que 1 e a saturação menor do que 94%. E a gente vê aqui na tabela da distribuição da população que foi muito parecido. O paciente controle, ele tinha 83% com quicksilver menor do que 1. O que só fez hidroxicloroquina, 81,9%. Que fez hidroxicloroquina que fez cloroquina com um macrolídeo, 80,7%. O que fez só hidroxicloroquina, 82%. E o que fez hidroxicloroquina com macrolídeo, 80,3%. Então, assim, uma distribuição bem parecida com relação à gravidade, saturação também menor que 94%. Em torno de 10%, todos muito próximos de 10%, né, da população. Então, assim, a gente não tem grupos que foram tão diferentes assim. E aí, com relação aos desfechos, eles avaliaram a questão de aumento de risco de mortalidade
pelo fator de risco, né? Que é isso que o coorte faz. Ele pega um fator de risco e avalia o desfecho. E aí, nesse desfecho de mortalidade, o que é que a gente viu? Sexo feminino, ele foi um fator protetor, né? Outra coisa que foi um fator protetor aqui, uso de IECA, né? Esse dado aqui é um dado interessante. Já no começo da questão da pandemia, a gente tinha essa possibilidade do IECA piorar, levantou-se essa hipótese do IECA piorar a infecção por questões fisiopatológicas, do acesso ao vírus, etc, etc. E aí a gente viu aqui nesse resultado, que é a hipótese de que o IECA ele tem um fator protetor, né? Que ele seria um fator protetor à mortalidade por Covid nos pacientes. Outra coisa que foi um fator protetor foi o uso de estatina, então os pacientes que usaram estatina morriam menos. O que foi menor do que 1 também foi um fator protetor, mas isso aí a gente termina sendo uma coisa meio óbvia, então paciente que tem um quadro mais tranquilo. E a saturação menor que 94%, né, que indica uma gravidade, ele foi um fator que aumentou a mortalidade. Outros dados que aumentaram a mortalidade, doença arterial coronariana, então os pacientes com DAC morreram mais, os pacientes com IC, eles tinham uma mortalidade bem significativa. O hazard ratio aqui foi 1,7, 1,75, então um risco até razoável. Pacientes com arritmia tiveram uma mortalidade maior também. Pacientes com diabetes, pacientes hipertensos, pacientes com DPOC, o fumante também teve uma mortalidade maior. Isso aí tudo. E outro dado aqui que chamou a atenção foi que o paciente que usou cloroquina, hidroxicloroquina, cloroquina com macrolídeo ou hidroxicloroquina com macrolídeo, eles tiveram uma mortalidade maior, em torno aí de 30%, né? O hazard ratio foi 1,36, 1,33, 1,36 e 1,44, respectivamente, de cada grupo. Então, assim, são dados bem contundentes, né? Com um N bem grande de pacientes, 96 mil pacientes. É um estudo de coorte, a gente não consegue, não pode dizer que a droga está fazendo mal, é o que está matando o paciente ou coisa desse tipo. Isso aí é uma conclusão que a gente não pode tirar. Mas aí ela levanta a hipótese de que é uma droga que pode estar fazendo mal. E aí, mais uma vez, os ensaios clínicos randomizados, eles é o que vão bater o martelo, né? Outro dado interessante aqui que eles avaliaram foi com relação às arritmias. Então, os pacientes que usaram cloroquina ou hidroxicloroquina associada ou não a macrolídeo, eles tiveram uma taxa de arritmia muito maior, com hazard ratio de 3,5, 2,3, 4, 5. Então foram pacientes que tiveram 5 vezes, 4 vezes, 3 vezes mais chance de ter uma arritmia do que os pacientes que não usaram nada, né, do grupo controle. Assim, ele coloca também nessa parte da arritmia, os pacientes que tinham doença, que tinham IC, que já tinham arritmia, eles aumentaram também a chance de arritmia. Então, assim, com algumas doenças de base, aí, isso aí que a gente já esperava. Com relação a fatores protetores, a gente não teve fator protetor para arritmias nesse quadro. Então, assim, foi uma coisa que não mudou tanta coisa e que mostra que o paciente que é do grupo controle, que não fez nenhuma medicação, ele tinha o risco basal dele desenvolver arritmia, como todos os outros pacientes que internam, o paciente tem algum quadro infeccioso, tudo isso aí, que você vai ter um risco maior de ter arritmia. Mas o paciente que fez a intervenção, que usou alguma droga, ele teve um risco aumentado de desenvolver arritmia, bem importante até. E aí, eles trazem na discussão, né, que são dados que a gente não pode extrapolar para o paciente ambulatorial, né, porque foi um estudo feito com pacientes internados, mas assim, levanta aquela dúvida, né, se no paciente que precisou de internamento, um paciente que tinha um quadro um pouco mais complicado, um quadro que precisava de mais atenção, não houve benefício, será que o paciente ambulatorial ele vai ter tanto benefício, ele vai ter algum benefício, vai ter alguma melhora assim? É interessante ressaltar nesse estudo, principalmente o N, que foi bem grande, que foi um estudo multicêntrico, com uma população bem distribuída, então são dados que são relevantes. Com relação também a... que mais aqui? Aqui é interessante também ressaltar que ele avaliou um desfecho duro, né? Ele avaliou a questão de mortalidade e não um desfecho mole como muitos outros estudos trazem, como negativação de PCR viral, esse tipo de coisa. Então ele avaliou o paciente que teve um desfecho de morte ou não. Isso aí que termina tendo uma relevância mais interessante, porque não adianta nada o paciente não ter a carga viral e ele continuar morrendo, por exemplo. Então é uma coisa que não muda a mortalidade do paciente,
apesar de mudar algum sintoma, alguma coisa desse tipo. E isso é interessante colocar nesse estudo. O N, o tamanho do N, o desfecho que ele avaliou, e esses resultados como foram assim contundentes, tendo um risco bem maior de arritmia, tendo uma maior probabilidade de mortalidade. Lógico que são todos riscos, né, que a gente avalia, não é uma coisa que a gente pode bater o martelo porque é um estudo de coorte, mas isso levanta uma antena, né, para a gente que é inclusive o que ele sugere, que ele não seja usado, a medicação não seja usada num ambiente clínico que não seja de ensaios clínicos randomizados, né? Que ele só seja usado em situações de estudos para que seja um ambiente controlado e não seja prescrito para todo mundo, como está sendo preconizado atualmente, apesar de que em alguns lugares já foi retirada essa recomendação, mas em outras situações estão recomendando aí para todo mundo. E por hoje é isso e até a próxima.